Olá, gente. Uma boa noite. Quem vos saúda e os cumprimenta na gloriosa paz de Deus é o vosso irmão em Cristo, o pastor Josimar. É com muito prazer que eu venho aqui nesta noite, desse dia 22 de agosto do corrente ano, o ano 2023. Nós estamos vivendo, irmãos, eu queria trazê-los aos nossos telespectadores de todo o planeta, de toda a Terra, aonde chegar a alcançar a visibilidade desse vídeo, uma notificação muito sincera que Cristo ele está voltando. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Cristo ele fez uma promessa quando exercia o seu ministério público sobre a face da terra, que ele viria. Ele iria para o Pai, mas voltaria para buscar a sua igreja. Nós, na verdade, estamos desacreditando desta verdade, estamos fazendo desta verdade uma inverdade, levando o Evangelho de Cristo de qualquer maneira. E eu quero dizer para você que o Evangelho de Cristo ele é santo, ele é genuíno, ele é verdadeiro. E tudo que está escrito dentro da página deste livro, este aqui, a Bíblia Sagrada, é verdadeiro. Aqui há 66 livros, onde você não encontra uma única mentira. Você vai encontrar aqui verdades que vão edificar a sua vida material, edificar a sua vida espiritual, sentimental, intelectual, em todo sentido. E vai te conduzir ao caminho perfeito, ao caminho único, verdadeiro, que vai te colocar diante de Deus, da mansão celestial. Nós sabemos que Jesus, quando ele exerceu o seu ministério, ele faz questão de deixar claro e enfatizá-los a seguinte palavra: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração para vossas almas. Jesus ele poderia ter nos dito para aprender com os seus discípulos. Jesus ele poderia ter dito para aprendermos com homens estudiosos da época. Mas ele foi enfático, ele foi categórico, quando ele afirmou dizendo: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que então que Jesus não mandou aprendermos com os discípulos e com os homens? Porque se nós aprendêssemos com os discípulos e com os homens, nós não teríamos um jugo suave e nenhum fardo leve. Porque o homem procura em si colocar um jugo pesado, um fardo pesado, sobre a humanidade na face da terra. Você vê que entra governantes e sai governantes, mesmo aqueles que são seguidores do Senhor, não conseguem mudar a história e trazer uma melhoria para a vida de muitas e muitas pessoas. Existem estados que vivem no Brasil, hoje na mais completa miséria. Existem pessoas que vivem, não têm um café da manhã, não têm um almoço, não têm um jantar. A saúde pública
nem se fala, é um caos. Hoje até alguns planos de saúde estão deixando a desejar. Não estou aqui para falar mal, estou falando da confiança que se Jesus tivesse deixado para nós confiarmos literalmente no homem e aprender do homem. Por isso ele deixou escrito que nós devemos aprender dele, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Jesus, quando ele disse isso, eu queria que você entendesse que ele estava preocupado conosco e nos proporcionarmos uma vida regalada, uma vida melhor. Claro que ele foi claro em dizer que no mundo nós teríamos aflições. Mas você pode me perguntar e dizer, pastor, o senhor já passou alguma prova? Eu já passei várias provas. Na verdade, no mundo atual em que nós vivemos, eu sou um milagre vivo. Eu sou um homem condenado pela medicina humana. Eu sou um homem que já provei da morte. Já passei por alguns espaços de envenenamentos. Mas eu estou vivo para a glória de Deus. E pessoas torceram para que eu não sobrevivesse. E você pode perguntar, pastor, mas o senhor já errou algum dia na vida? Sim. Após exercer o meu ministério eclesiástico já como pastor, nós erramos, tropeçamos, falhamos. Mas nós entendemos que o errar é humano. Defeito é permanecer no erro. Porque com o erro você aprende que você deve não continuar a cometê-lo. O bom seria que você aprendesse com o erro dos outros e não com os seus. Porque com os seus você acaba sofrendo. Eu aprendi com os meus. Mas eu louvo a Deus que a mão misericórdia de Deus sempre esteve sobre a minha vida. Um menino que nasci, que cabia numa minúscula caixa de sapato, com uma asma crônica, que passou por uma queimadura praticamente 50% do seu corpo aos 7 anos de idade, que teve 12 doenças infecciosas no corpo, passou por um período muito forte de envenenamento, uma vida onde existem muitas coisas delas que é só entre esse pastor e Deus. Mas em questão de dizer já falhei, já errei, já tropecei. E quando eu falo isso, eu falo para você entender que nós falhamos, que nós pecamos, que nós erramos. Erramos às vezes na nossa administração familiar, erramos na criação dos nossos filhos, erramos no relacionamento. Tudo isso aconteceu na minha vida. Mas a Bíblia diz que nós nos queixamos daquilo que nós mesmos escolhemos. De que se queixa o homem a não ser dos seus próprios caminhos, das suas próprias escolhas. Nós temos que saber esperarmos em Deus e aí nós acabarmos conquistando aquilo que Deus tem para nós. Então hoje eu dou um conselho a você, não se precipite em entrar em um relacionamento, não se precipite em tomar decisões, em dar respostas, não se precipite, mas priorize Deus em primeiro lugar. Apesar de erros e falhas que cometi, eu sempre priorizei pegar a palavra de Deus. Eu sempre priorizei estar em aconselhamento dentro da palavra de Deus. Pela essa misericórdia do Senhor é que eu estou vivo. Irmãos, nós vamos chegando a uma certa idade, você que já está na minha idade, hoje é avô como eu sou, hoje talvez você vive talvez também sozinho como eu e Cristo,
mas você teve o privilégio de ser pai, de ser avô como eu. Eu parabenizo os meus filhos, minha filha, os meus netos, neta e netos. E a você que tem os seus também, que Deus vos abençoe. E a você que ainda almeja reconquistar um novo lar, uma nova família, uma nova esposa, não cometa nunca os mesmos erros, delitos que você talvez cometeu no primeiro. Talvez você culpou tanto Satanás, ou talvez você viveu como uma pessoa 20 anos, 22 ou mais, e você nunca conheceu essa pessoa. Na verdade, você vivia com quem você não conhecia. Mas Deus te fez conhecer. Hoje eu digo que eu louvo a Deus porque Deus ele me levou para uma dimensão para que eu conhecesse todos aqueles que usaram de engano comigo, que nos enganou, todos aqueles que trabalharam, eu vou dizer como cobra, em meu ministério. O Senhor nos fez aprender em trabalhar dentro de uma dimensão espiritual. Hoje eu sou um líder que trabalho numa área espiritual. O meu trabalho hoje é com alma, corpo, espírito e mente. Nós trabalhamos com essa limpeza que nos eleva a fazer uma viagem espiritual e poder trazer você ao mundo real. Dessa dimensão espiritual nós podemos conhecer, conectar com, às vezes, algumas pessoas que são impulsionadas por espíritos que acabam te enganando, né? Quando você não tem uma certa experiência vasta com Deus. Mas eu louvo a Deus por isso, porque Deus nos deu o privilégio de conhecer esta dimensão. Então, querido, eu quero deixar um recado a você. Não há parte deste livro, não há parte da palavra de Deus, não afaste da palavra de Deus. Se você tem um sonho, uma meta, um ideal, coloque Deus em primeiro lugar. Ah, mas apóstolo Josimar, eu quero me tornar um empresário. Projeto primeiro, arquitete primeiro, estude primeiro, sonde o terreno, para ver como você vai conseguir montar o seu empreendimento. Eu quero me tornar um líder religioso. Então estude, projete. Não fique preso aos estudos dos homens apenas, mas pede a sabedoria de Deus. Porque os estudos dos homens hoje têm denigrido a imagem e semelhança de Deus. Tem destruído a igreja de Cristo. Tem acabado com o ministério de Cristo. E tem tirado Cristo do altar e colocado o homem. Tem deixado a desejar. Então, Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é quem deve estar dentro de nós e da nossa vida. Porque quando Ele nos chamar, é com Ele que nós temos que lutar para encontrarmos e não lutarmos para encontrarmos com o Hades, e sim com o paraíso. Então, eu te deixo esse recado e digo a você, eu preciso conversar, pastor, com alguém, eu precisava ligar para alguém. Ligue para o meu número. Vai ser um imenso prazer te atender, você jovem que está começando um relacionamento. Você que se iniciou muito novo, assim como eu na época. Está iniciando agora. Você que, eu queria pastorear. Estamos aqui para te aconselhar também. Quero montar um empreendimento empresarial. Estamos aqui para te aconselhar também. Somos um conselheiro espiritual, irmãos, um consultor espiritual. Nós somos um palestrante e um ministro que pregamos a palavra de Deus em eventos, festividades, onde nos convidar,
nós estaremos aí para fazer a obra de Deus. Porque o que mais amamos é fazer a obra de Deus. Eu sou fruto de um milagre, irmãos. Estou vivo, andando, falando, por causa de Deus. Se não fosse Deus, aqui eu não estaria. Se fosse por pessoas que conviveram ao meu lado, ou estavam ao meu lado, por algumas delas, eu já estaria sepultado. Porque eu ouvi de pessoas que convivia comigo. Muitas vezes você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E louvado seja Deus, o Senhor o surpreendeu e nos colocou de pé. E aqui estamos para dizer para você, nunca dê ouvido à mensagem do opositor. Mas procure conquistar uma comunhão com Deus. Procure conhecer afinco o mundo espiritual. Mesmo que você tenha que conhecer todas as entidades, falanges, como elas trabalham, como elas agem, mesmo que você tenha que entrar nesse mérito, não se torne um praticante do que eles fazem, mas se torne um conhecedor do seu inimigo também. Para você saber como trabalhar na área que Deus colocou você para trabalhar, para combater o inimigo. Por isso Paulo escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E estou certo que o Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. Não somente a mim, mas todos aqueles quanto amarem a sua vinda. Então conheça o campo espiritual. Conheça quem lidera, conhece quem é mandado. Para que você, como um soldado de Deus, esteja preparado com todas as ferramentas para vencer os ataques do inimigo, que muitas vezes são astutos, são sagazes e nos engana. Existe muitas pessoas que são tomadas por um inimigo e que tem na onda da vida deles uma espécie de um psicopata, né? Fazem coisas que até ele mesmo depois, talvez duvida, ou ela mesmo duvida. Mas acaba fazendo porque está tomado por uma força espiritual negativa. E se talvez não tivesse, não faria. Há muitos assuntos, irmãos, no mundo que nós não encontramos a descoberta porque não procuramos um verdadeiro profissional. Então eu quero te dizer para você, Deus é o Deus que destrói as forças ocultas do mal. Deus é Deus que destrói tudo aquilo que você não consegue entender. Quando você tiver um problema que não consegue entender, eu sou seu irmão em Cristo, o apóstolo Josimar, responsável do Centro Evangelístico Milagre de Jesus, Ministério Hospital de Cristo. E estamos aqui para atender você com muito amor e carinho, através do WhatsApp. Você pode marcar o seu horário. A nossa doutrina é Cristo, amém? Aqui nós não pregamos o uso e costume, não estou aqui criticando nenhum pastor, tá? Amém? Porque o nosso intuito é chegar diante do céu, amém? Nós recebemos com amor e carinho aqui, tanto o homossexualismo, o lesbianismo, nós recebemos o bissexualismo. Iremos mostrar para você que tanto o homossexualismo é pecado, como o bissexualismo é pecado, como o lesbianismo é pecado. Iremos mostrar para você que tudo aquilo que nós fazemos fora da ordem da palavra de Deus é pecado e vai te proibir de chegar ao céu. Amém? Se você está morando com uma pessoa e vive hoje sem casar com ela, também você precisa acertar para estar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, nós precisamos aprendermos. Eu guardo muito em mim um conselho de Maria. Quando Maria ela disse na bodas da Canaã de Galileia, quando ela disse, faça tudo o que ele disser. Então eu quero desejar aqui um abraço a todos os padres do Brasil,
a todos os ministros de Eucaristia, a todos vocês que trabalham na obra da Igreja Católica, Apostólica Romana. Deus abençoe a todos vocês que trabalham com afinco. Deus abençoe aos evangélicos que trabalham com muito amor e carinho, tá? Os pregadores, os líderes, pessoal da limpeza, pessoal que trabalha com muito amor, tá? Deus abençoe você. Desejo um abraço aos amigos espíritas, que Deus abençoe também todos vocês, amém? Você que trabalha na área da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, você que é do Espiritismo, que Deus possa colocar a luz no teu caminho, né? E se você, porventura, quiser conversar conosco, palestrar, orarmos, nós estamos aqui para receber, tomar um café com você, conversar contigo, seja no seu reduto, no seu lugar, ou seja onde eu atendo. Não importa se você está desenganado da medicina, eu digo para você que em nome de Jesus temos a solução para o teu problema. Eu quero orar com você, uma única oração muito simples, e encerrar com você dizendo: Jesus é bom e só Ele faz milagre. E quero deixar a palavra perdão aqui, amém? O meu tema hoje é perdoando para viver feliz, amém? Então, perdoar significa deixar o passado para trás, esquecer do passado, apagar tudo que alguém te fez de ruim, mesmo que ainda está na tua memória, viver uma nova vida. E se você viveu com alguém e o passado foi ruim em algumas áreas, talvez essa pessoa te maltratou, fez coisas que só você e essa pessoa sabe, mas apague esse passado, esquece, segue sua vida, você e Deus, deseja felicidade para essa pessoa, ore por ela, você ore por você, que Deus te fará feliz em nome de Jesus, amém? Então, vamos desejar para os nossos ex que eles sejam abençoados, que nós sejamos também abençoados e seguimos a nossa vida em Cristo, para que nós possamos alcançarmos o grande milagre de Deus. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, não é? Ela é a nossa força. Então, a cada dia, Deus ele nos fortalece, Ele nos abençoa, Ele nos prospera. Eu quero aqui orar por cada um de vocês, uma oração maravilhosa, simples, que todos nós oramos, e que eu peço a você nunca deixe de orar na sua mesa, no café da manhã, no dormir, quando você for sair, pegar sua moto, seu carro, sua casa, nunca saia sem orar esta oração. Ore comigo para nós encerrarmos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, porque o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para toda sempre. Amém. Irmãos, não se deixe ser vencido pelo pecado, não permita o pecado vencer você, pelo contrário. Pede o fortalecimento de Deus, que você vencerá o pecado, pois a Bíblia disse: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, que ele fugirá de vós. Foi muito bom falar com você, muito bom conversar com você. Desejo um abraço aos meus seguidores do meu Facebook, Josimar Araújo, também Josimar Luiz, amém? Josimar Araújo, porque é do sobrenome da minha mãe, da minha saudosa mãezinha, que Deus o tenha, e Josimar Luiz, porque é o sobrenome do meu pai, amém? Então eu tenho 2 faces com esses nomes, amém? Vocês que me seguem no Quai, Coquauai, você que me segue aí no YouTube, Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês, do Apóstolo Josimar. Estou esperando você, aguardo você aqui comigo, para nós orarmos juntos, em nome de Jesus. Shalom Adonai, Deus te abençoe.